Fala, gente boa! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos sobre equações do segundo grau e para a aula de hoje nós vamos aprofundar um tanto mais os estudos sobre os discriminantes de uma equação do segundo grau. Vem comigo! O discriminante de uma equação do segundo grau é representado pela letra grega delta. E este delta diz para nós a quantidade de raízes que uma equação do segundo grau vem a ter. Veja, se delta for negativo, o que é que vai acontecer? Na aula anterior, nós retomamos, na verdade, que para determinar as raízes de uma equação, a gente vai calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E a partir daí, nós temos que x, sendo a raiz para essa equação, é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Mas observa, se esse delta for negativo, a gente sabe que dentro do conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de um número negativo, tá certo? Então, isso não pode acontecer, não pertence aos números reais. Então, se delta for menor do que zero, nós vamos afirmar que a equação não possui raízes reais. Essa equação terá raízes que fazem parte do conjunto dos números complexos, que é assunto para mais adiante. Então, se delta for menor do que zero, não existe ou não existem raízes reais. E quando delta for igual a zero? Com um raciocínio análogo ao que nós fizemos anteriormente, olha o procedimento. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Só que esse delta é igual a zero. Então, raiz de zero sobre 2a. Então, a gente continua que vai ser menos b, mais ou menos zero, sobre 2a. Gente, a um número somar zero ou subtrair zero não tem alteração alguma. Então, eu vou ter, finalizando, menos b sobre 2a. Tanto x1 quanto x2 serão iguais a menos b sobre 2a. Então, se delta é igual a zero, temos que x1 é igual a x2. E ambas pertencem aos números reais. E agora, Islane, e se delta for maior do que zero? Segue o mesmo passo a passo. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. A raiz de delta, ela vai ser igual a um número positivo e o seu simétrico, né? Então, por exemplo, se delta for 9, a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Se delta for igual a 121, a raiz quadrada de 121 é mais ou menos 11. Dessa forma, nós temos x1 igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E temos x2 como sendo menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Portanto, se delta é maior do que zero, nós temos duas raízes reais distintas. Para que esta equação x ao quadrado menos 2x mais k menos 2 admita raízes reais distintas, a gente sabe que o delta precisa ser maior do que zero. O a é o coeficiente numérico de x ao quadrado, que nesse caso é 1. Então, a é igual a 1. O b é o coeficiente numérico do x, nesse caso é menos 2.
E o C, que é o termo independente, nesse caso, é K menos 2. E aí, qual é o procedimento para resolver uma equação do segundo grau? Isso mesmo, calcular o delta. É o primeiro passo. Então, nós sabemos que delta é B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta é igual. Quem é B? Menos 2. Então, é o quadrado de menos 2, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é K, menos 2. Gente, lembre que delta precisa ser maior do que zero. Esse delta aí precisa ser maior do que zero, tá certo? Para que haja duas raízes reais e distintas. Então, essa continha aqui que a gente vai fazer tem que ser maior do que zero. Então, vem comigo. Quadrado de menos 2, 4. Menos 4 vezes 1 vezes K, menos 4K. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 8. E tudo isso precisa ser maior do que zero. Nós temos menos 4K mais 12 maior do que zero. Para resolver essa inequação do primeiro grau, nós vamos continuar fazendo menos 4K maior do que menos 12. Perfeito. Primeiro membro negativo, multiplica toda a desigualdade por menos 1 e aí liga o sininho de alerta. Por se tratar de uma desigualdade e eu multiplicar por menos 1, essa desigualdade aqui ela é invertida. Então, ao invés de maior que, ela passa a ser menor que. Então, nós vamos ficar que 4K é menor do que 12, portanto, K é menor do que 3. Então, para qualquer K menor do que 3, nós vamos ter um delta positivo, ou seja, um delta maior do que zero, e, consequentemente, duas raízes reais distintas. Para qual valor de m, esta equação não admitirá raízes. Ou seja, o delta precisa ser negativo, precisa ser menor do que zero. Mas a gente tem um detalhe importante para observar em relação ao m. M é o coeficiente numérico, equivale ao coeficiente numérico de x ao quadrado. Então, m é o nosso a. E para que uma equação do segundo grau exista, esse coeficiente a, no caso m, precisa ser diferente de zero. A é igual a m, sabemos que b é o coeficiente numérico do x, então nesse caso é 2m mais 1, e c é o termo independente, é m menos 5. Então, o que é que nos resta agora? Calcular o delta, lembrando que esse delta precisa ser menor do que zero. Delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Delta é igual, quem é b? É 2m mais 1. Então, teremos o quadrado de 2m mais 1. Menos 4 que multiplica a, que nesse caso é m, que multiplica c, que nesse caso é m menos 5. E lembrando que essa expressão precisa ser menor do que zero. Produtozinho notável aqui, ó, quadrado da soma bem ligeirinho, quadrado do primeiro, 4m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4m, mais o quadrado do segundo, que é 1. Aplica aqui a propriedade distributiva, menos 4m vezes m, dá menos 4m ao quadrado. Menos 4m vezes menos 5 dá mais 20m e tudo isso deve ser menor do que zero. Se liga, 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado se anulam, né? São termos opostos.
E o que é que resta para a gente? Resta 4m mais 20m. Então, 24m mais 1 menor do que 0. Esse 1 passa para o segundo membro. Então, a gente vai ter 24m menor que menos 1. Portanto, m é menor que menos 1 24avos. Para qualquer número real menor que 1 24avos, essa equação não vai possuir raízes reais. E assim, retomando o estudo dos discriminantes de uma equação do segundo grau, nós revisitamos também o conteúdo de inequações, conteúdo que vocês estudam lá desde o ensino fundamental e que vale muito a pena relembrar. Agora é a sua vez. Estou deixando para vocês a questão 17 da página 76. Resolvam com bastante atenção, tomando por base a aula de hoje, e eu espero vocês lá no Meet. Até já!